Algumas pessoas já estão falando que o Sérgio Moro foi colocado dentro do governo Bolsonaro como um infiltrado pela Globo para tirar ele da presidência da República. Eu já não duvido disso após analisar alguns vídeos e principalmente um vídeo do falecido Paulo Henrique Amorim, que na época, quando o Sérgio Moro aceitou o convite para ser ministro do Ministério da Segurança, ele deu uma entrevista, praticamente uma matéria que ele fez com o Fantástico, que durou por cerca de 20 minutos. E naquele momento, Paulo Henrique Amorim falou que ele já era o presidente da Globo, que em algum momento que o Bolsonaro tivesse uma atitude em colocar alguém que ele não concordasse, ou o Bolsonaro iria ter que demitir ele, ou ele demitiria o Bolsonaro. E a Globo, obviamente, iria preferir que o Sérgio Moro demitisse o Bolsonaro. E aí o Sérgio Moro, ao sair do governo, ele falou em seu discurso algumas mentiras. Uma das mentiras é que o Bolsonaro estava interferindo na Polícia Federal e o PT não interferia. É certo que o governo da época tinha inúmeros defeitos, né, aqueles crimes gigantescos de corrupção que aconteceram naquela época, mas foi fundamental a manutenção da autonomia da PF para que fosse possível realizar esse trabalho, seja de bom grado ou seja pela pressão da sociedade. Essa autonomia foi mantida, isso permitiu que os resultados fossem alcançados. Boa noite, Daniel. Qual foi a conclusão da Polícia Federal? Oi, Joseval, boa noite a você, boa noite a todos. A Polícia Federal concluiu que Dilma Rousseff e Lula atuaram para embaraçar, ou seja, atrapalhar as investigações da Operação Lava Jato. Para os investigadores, a nomeação de Lula para a Casa Civil caracteriza o crime de obstrução à justiça. Já quanto a Luiz Mercadante, foram identificados também indícios do crime de tráfico de influência, já que o ex-ministro aparece em uma conversa oferecendo ajuda para que o ex-senador Delcídio do Amaral não fechasse um acordo de delação premiada. Este relatório já chegou aqui ao Supremo Tribunal Federal, será analisado pelo ministro Edson Fachin, relator da Lava Jato. A Polícia Federal sugeriu ainda que os 3 petistas sejam denunciados à Justiça Federal de Brasília, até porque nenhum deles tem mais foro privilegiado. Raquel. Como que um homem que se preocupa tanto com a sua biografia, uma pessoa totalmente cheia de si mesmo, dominada pelo ego, que acha que tudo o que faz é para o seu bem, mente descaradamente, não se preocupa. Ao sair do cargo de ministro, ele correu para a Globo para mostrar conversas que não tinham absolutamente nada de grave. Por quê? Se realmente tivessem, a Globo teria conseguido jogar a população contra o Bolsonaro, mas não, a Globo fez justamente ao contrário. Ao tentar prejudicar o Bolsonaro, fez a população ficar contra o Sérgio Moro e a favor do Bolsonaro. E agora, nem o Rodrigo Maia mais, nem Davi Alcolumbre, nenhum dos líderes da política brasileira, do Congresso Nacional, pessoas fortes com influência, tem coragem de aceitar um pedido de impeachment, porque as hashtags nas redes sociais, fechado com Bolsonaro, Moro traidor, explodiu. Foi um tremendo sucesso, e fora que já tem manifestações a favor do Bolsonaro, inclusive em frente ao Congresso Nacional. Olha só o que o Paulo Henrique Amorim falou, isso foi em 2018, dezembro de 2018 ainda, quando o Sérgio Moro renunciou o seu cargo de juiz federal e aceitou ser ministro do Ministério da Segurança junto com o Bolsonaro. A Globo dedicou 20 minutos do Fantástico ao ministro Sérgio Moro. Ele pegou com 16 pontos de Ibope e entregou com 20. Formidável. 20 minutos num programa de televisão é uma eternidade. E o que significa isso? A Globo ceder 20 minutos ao Sérgio Moro? Significa que a Globo já tem um presidente para chamar de seu. E nós já estamos a postos aqui para receber o convidado dessa noite, candidato Jair Bolsonaro, do PSL. Olá. O Bolsonaro não é exatamente um fã do Bonner. Ele gosta mesmo é do Roberto Marinho. Eu fico com o Roberto Marinho, o que ele declarou no dia 7 de outubro de 1984. Vou repetir aqui. O senhor vai repetir? Eu vou repetir aqui.
participamos da Revolução Democrática de 1964. O que fundou a Globo e apoiou o regime militar. Repito a pergunta aqui. Roberto Marinho foi ditador ou um democrata? A Globo apoiou o Alckmin. Nós precisamos fazer reformas. O Brasil precisa das reformas. Apoiou qualquer um que não fosse o Lula. Lula. Luiz Inácio Lula da Silva o dia inteiro. Na eleição de 2018, a Globo morreu na praia. Agora tenta ressuscitar. Ela está quebrada. Precisa se apoiar em alguma coisa. E Moro, o presidente da Justiça, é o presidente da Globo. Apesar do Paulo Henrique Amorim ser um petista e radicalmente contra o Bolsonaro, ter inclusive por muitas vezes ofendido o Bolsonaro, não dá para se negar que ele tinha razão nesse momento, que a análise política que ele fez ali foi perfeita, sabe? Foi aquela análise inquestionável. Eu na época pensei que ele estava falando aquilo ali por inveja, por dor de cotovelo, por não gostar do atual presidente que tinha acabado de ser eleito, mas não, muito pelo contrário, ele fez uma análise cirúrgica. E o Sérgio Moro passou o tempo, provou tudo isso. Agora a pergunta que fica é, na sua opinião, o Sérgio Moro era um infiltrado da Rede Globo? O Sérgio Moro realmente já estava fechado com a Rede Globo desde aquela época? E ele esperou o melhor momento, na opinião dele, ou o pior momento do Bolsonaro, o pior momento do país, um momento de crise, para pedir demissão e tentar desestabilizar o governo, tentar jogar a população contra o presidente para conseguir aprovar um processo de impeachment, já que a Globo, para se manter viva, ela só vai ter duas opções. A primeira, pagar todas as dívidas que tem com a Receita Federal, ou a segunda, derrubar o Bolsonaro, porque o contrato de concessão da Globo vence em outubro de 2022 e lá, se Deus quiser, Bolsonaro será presidente da República. O valor que a Globo deve para a Receita Federal passa da casa dos bilhões, então é um prejuízo muito grande e eles estão apostando na queda do presidente. Mas vamos juntos nos unir, vamos apoiar, vamos intensificar a nossa militância bolsonarista para que chegando lá a Globo tenha o fim que merece, já que há tantos anos vem manipulando e enganando a população.